Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pois bem, eu sou a Maria Auxiliadora Pereira, sou pastora da Comunidade Evangélica Portas Abertas. Hoje o nosso ministério completou 27 anos, graças a Deus. Eu sou natural de Aracaju, Sergipe, e me converti aos 16 anos de idade, num tempo em que eu não entendia o que era Deus, o que era a palavra de Deus, o que era espiritualidade. Eu queria muito ser hippie, eu era uma pessoa talvez até um pouco rebelde, queria conhecer festas, baladas naquela época. E eu lembro que minha mãe pediu para que levasse a gente numa igreja. E lá nós não pudemos entrar, era uma igreja de usos e costumes e não sei por que motivo nós ficamos ali na porta. Eu voltei da igreja dando graças a Deus e uma senhora de 90 anos de idade, né, mas muito lúcida, muito firme ainda, ela disse, olha filha, quem sabe um dia, se Deus tiver obra, Deus, Ele vai te chamar. E eu olhei para os céus, estendi a minha mão e disse, olha, não vou ser crente nunca, não vou aceitar Jesus, eu não gosto de Deus e eu não quero seguir, entendeu, essa religião. Muitas vezes a gente tem um conceito muito errado do que é o cristianismo. O cristianismo é vida, é poder, é unção, é graça. Mas eu não entendia isso, eu achava que ia entrar numa lei, que eu não podia mais sair, que eu não podia ir em festinha, não podia ir em balada. Então hoje eu quero falar um pouco da minha história para vocês, da minha conversão. Um belo dia, uma amiga minha, ela me convidou para ir à igreja. E eu fui ali na primeira igreja batista de Aracaju. E quando eu entrei na igreja, o pastor já estava ministrando a palavra, João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Eu quero dizer que algo entrou no meu coração e eu vi como o Senhor rasgasse o meu coração, não sei. Só Deus ele pode mudar o coração, por isso que ele diz que tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E foi isso que Jesus fez na minha vida. Eu me apaixonei por Jesus quando pastor, na hora do apelo, né, eu já estava em lágrimas e eu fui a primeira a ir lá na frente e aceitar Jesus como Salvador. A partir daí Deus mudou a minha história. É lógico, não foi muito fácil, porque passei por muitas lutas, muitas provações, mas eu quero dizer que Deus, ele realiza sonho. Deus realizou um sonho grande, realizou a minha história, tá bem? Mas muito antes da minha conversão, eu nasci no lar católico, né? Meu pai e minha mãe, e com 7 irmãos, 8 comigo. E meu pai era um alcoólatra, eu ficava muito triste de ver o meu pai bebendo e trazendo assim tantas dores e sofrimento para minha mãe. A minha mãe disse que quando eu nasci eu morri, ela foi atrás de uma amiga dela pedindo para que desse um nome. E aí ela veio, deu o nome de Maria Auxiliadora e ela falou para eu não enterrar minha filha como sem nome, né, como... E aí ela pegou, colocou o nome, essa madrinha, que no caso era minha madrinha, ela fez uma reza, uma oração naquela hora, e ela disse que eu me mexi e abri os olhos. Então minha mãe assim ficou pasma, né, glorificou a Deus, porque eu revivi. Ela fala que eu morri e ressuscitei. Com 16 anos aceitei Jesus, eu não namorei mais, eu comecei a orar a Deus, Deus prepara um homem que me ame e que eu venha casar, ser feliz e viver até que a morte os separe e que também eu venha ser alegre mãe de filhos. Era outra oração que eu fazia dentro dessa oração. Então fizemos tudo direitinho, casamos em dia 1º de dezembro de 1979 e ele faleceu em 1900
dia 2 de maio de 1988. Ele sofreu um infarto fulminante, ele não bebia, ele não fumava, ele era caseiro, ele era jovem, super amoroso. Eu tinha 20 anos, ele tinha 21 anos, né? Ele era um ano mais velho que eu. Era duas crianças, tá? Mas eu quero dizer que nós fomos muito felizes, foi uma experiência. A vida do homem não é nada, a vida do homem é como vapor que aparece e depois desvanece. Inclusive tem até aqui em Tiago, né, que ele fala, se não me engano, Tiago, capítulo 4, versículo 13, que ele diz aqui, deixa eu ver se eu consigo achar essa palavra para vocês, e somente para mostrar que Deus ele é maravilhoso. 4, versículo 13, olha, atendei agora a vós e dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, diz o Senhor, né? Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então é assim que eu vi a vida do homem, que a nossa vida não é nada. Então ali eu falei, meu Deus, que eu ganhe almas antes de partir. E chorei muito, né, e pedi muito a Deus, me apeguei muito, 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 corpo, alma e espírito, todos os dias para não entrar em depressão. Minhas filhas adoeceram, eu fiquei com uma filha com 2 anos, outra com 4 anos, e foi terrível, né? Muitas lutas, porque as provas, elas não acabam, tá bem? E se Deus tinha obra, com certeza eu tinha que passar por um processo. Hoje eu entendo assim, Deus, poxa, por que eu passei tanta luta, né? Se eu soubesse que o Senhor tinha obra comigo. Mas é difícil a gente entender. Mas foi gratificante, eu louvo a Deus, né? Ele é o ar que nós respiramos, Ele é a nossa esperança, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso consolador. E aí, olha, para a honra e glória de Jesus Cristo, Deus abriu a porta de emprego, meus filhos foram para a escola, fui atrás de um amigo meu, que era meu colega de trabalho, ele já me deu uns tickets de restaurante, e me deu passes que era para poder procurar emprego. E logo eu arrumei emprego. Trabalhei por um tempo, mas aí Deus usa um profeta e diz assim, olha, tu vai ser mandado embora porque eu tenho uma obra na tua vida missionária. Então eu achei, meu Deus, como é que eu vou fazer a obra de Deus, né? Se eu tenho 2 filhos para sustentar. Então fiquei assim, segurei naquela mesa do trabalho, que foi o último emprego. E eu falei, Deus, o Senhor não pode me mandar embora, porque eu tenho 2 filhos para sustentar. Mas quando eu tiver velhinha, de cabelo branco, não se preocupe que eu faço a tua obra. E não foi assim. 15 dias exatamente que Deus falou, 15 dias depois eu fui mandada embora. E eu fiquei assim, meu Deus, desesperada, Jesus, e agora? Porque aí você morando de favor, ser mandada embora, só Deus. Foi quando eu chorei muito. E aí Deus usa outro profeta e diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E aí eu saio daquela igreja, desço a rua, né? Eu morava ali na Guacá, né? Na casa da minha sogra, e aí eu fui na casa dessa irmã Maria, foi quando ela disse, olha, tem uma casa aqui, e quem sabe eles alugam, mas eu falo, Deus, como é que eu vou alugar uma casa se eu não tenho carteira assinada, se eu não tenho salário? Olha, não sei o que Deus fez, mas uma amiga minha, ela vem e ela fala, olha, eu estou saindo de casa porque Deus está mandando eu ir numa imobiliária. Aí eu falei, não precisa ir na imobiliária porque surgiu aqui uma casa e eu vi e eu gostei. E aí ela foi olhar, então ela dividiu esse aluguel com 4 pessoas, né, eram empresários. E aí eles pagaram, a casa era R$300, cada um deu a metade aí. E foi assim que eu vivi, até a hora que Deus me deu a igreja. Porque a igreja, como ela surgiu? Ela surgiu porque eu estava ansiosa e preocupada. Deus, o que eu vou fazer? Aí pedi para a irmã Maria para fazer uma campanha de 90 dias com ela. E nesses 90 dias Deus tinha que falar comigo.
foi quando começou a encher, encheu de gente, vinha gente de tudo quanto é lado. Eu orava até debaixo da mesa, na cozinha, não tinha espaço. Nas escadas, né, que era um sobradinho a casa dela, foi aí que Deus... Eu cheguei a contar um dia, tinha 120 pessoas. E aí foi quando Deus falou do salão, que ele ia dar uma igreja, que eu falei, Deus, se é o Senhor, então me dá aqui na minha calçada, se é o Senhor que está falando. Foi quando um senhor que tinha um salão na minha calçada, onde eu estava morando, e aí ele atravessa a rua com um molho de chave, ele disse, olha, Dona Maria, eu vejo que aqui está muito cheio, eu vejo o povo aqui na rua, então aqui está o molho de chave, vou alugar para a senhora, depois a gente acerta o aluguel. Bom, essa é a minha história, né, que dividi um pouco aqui com você da minha experiência, de como cheguei hoje ao pastorado, também de um ministério, que eu estou, né, contando aqui, relatando para vocês, tá? Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando, tá bem? E que eu aguardo vocês na próxima, quem sabe, né? Nós vamos estar aí relatando mais algumas experiências, ministrando uma palavra, tá bem? Profetizando, porque Deus, ele me levantou também como uma profeta de Deus, tá? Foi uma das experiências que Deus me deu, né? Quando eu jejuei 3 dias sem pão e sem água, que eu queria saber qual ministério, e o Senhor me mostrou em sonho profeta, tá bem? Então, eu tenho esse dom, né? Que o profeta também é um dos dons que o Senhor concede, tá? Ministerial, tá certo? Então, que Deus venha abençoar, muito obrigada e até o próximo vídeo.